As explosões demográficas de coelhos selvagens tendem a ser cíclicas e com incidência irregular no terreno. Há anos que são escassos em algumas zonas geográficas, referimos-nos à Península Ibérica, e outras em que a sua taxa de reprodução dispara ao ponto de constituir uma séria ameaça à agricultura, para o gado e mesmo para outros herbívoros selvagens. Por conseguinte, quando isto acontece, o seu controle populacional é necessário e inevitável. Controlo populacional de coelhos com Podenco Manetos. Como sabemos, os coelhos selvagens constroem o seu lar escavando tocas no terreno, enchendo o seu interior com numerosas galerias intercomunicantes, onde não só encontram abrigo para se protegerem dos elementos atmosféricos, mas também e sobretudo para se protegerem da maioria dos predadores alados e terrestres que os perseguem como a sua principal fonte de alimento. As vertentes e os socalcos dos solos arenosos são geralmente os mais fáceis de cavar. Permitem-lhes instalarem-se num curto espaço de tempo, formando numerosas colónias. E, dado a sua elevada capacidade reprodutiva, em poucos meses duplicam e triplicam a sua população, espalhando-se e ocupando novos espaços. Desta forma, proliferam exponencialmente até se tornarem uma praga se o ano for favorável e não forem impostos limites. Mas eles não fazem apenas galerias nos solos arenosos, como encontraram outros dutos ainda mais inexpugnáveis e em muitas áreas agrícolas são abundantes. Os amontoados de pedras espalhados nos campos. Os povos pré-romanos, ibéricos e celtas desenvolveram uma agricultura muito próspera graças à utilização do arado. Mas para além das planícies baixas e vales com sedimentos lacustres de rios, pântanos e lagos, com terra solta e macia, a maior parte das áreas de latitude elevada é composta por solos pedregosos, o que obrigou os nossos rudimentares antepassados a retirá-las à mão, empilhando-as entre quintas agrícolas. Desta forma, ao longo dos séculos, os amontoados de pedras tornaram-se parte da paisagem até se tornarem um elemento proeminente nos planaltos e nas planícies. Os coelhos têm conseguido tirar partido dos amontoados de pedras como locais seguros, mas a sua capacidade multiplicadora e de colonização fez com que encontrassem outros lugares ainda mais complexos e inacessíveis. Os extensos silvados, onde os espinhos entrelaçados as tornam invulneráveis para aqueles que procuram alimentar-se da sua carne. Fora das tocas e dos amontoados rochosos, podem ser perseguidos por predadores que esperam pelas obrigatórias saídas para se alimentarem e arejar. Mas no interior das silvas mantêm-se a salvo, percebendo qualquer ameaça que se aproxime por terra ou por ar. Além disso, também cavam tocas nas raízes de denso emaranhado, tornando quase impossível a sua caça. Margens de riachos, delimitações e terrenos baldios entre as quintas enchem-se de silvados e plantas espinhosas, e a população de coelhos selvagens encontra comida e abrigo ilimitados. Mas isto significa enormes perdas para os agricultores e prejuízos em geral para toda a população e também para o gado, a que a produção dos cultivos se destina. Bem, antes de mais, encontramos-nos numa situação de pandemia, como todos sabemos, e neste momento, como estamos ao ar livre e podemos manter as distâncias de segurança, a primeira coisa que vamos fazer para que nos percebam perfeitamente é tirar esta máscara. Vamos tirar a máscara e desta forma vamos certamente entender-nos muito melhor. Estamos aqui numa zona, como todos podemos ver, que está minada de tocas de coelhos.
Bem, eu sou Esteban, o representante da Asaja, em Burgos, o representante de 1.800 agricultores desta província, e quero simplesmente destacar um problema muito grave que temos tido há algum tempo e que não vemos sinais de melhoria ou de que isto esteja a ser corrigido. Um município de 6.000 hectares ou 6.000 e tal hectares, podemos encontrar 500 hectares que são afetados pelos danos causados pelos coelhos. Há quintas de 150 hectares que têm 30 hectares devastados por coelhos. A verdade é que estes agricultores são tão afetados por este ruidor que não sabem o que fazer, estão desesperados. Vão à Agrosegur, a Agrosegur não lhes paga nada, não lhes dá nada, a administração não se encarrega de nada e já estamos numa situação limite em que já não sabemos o que fazer. Precisamos da administração, de alguma forma, para nos ajudar, para nos compensar, porque é muito agradável ir ao campo e ver que há vida selvagem, o que é ótimo. Nós também a queremos, mas se de alguma forma a estamos a alimentar e ela nos está a causar os danos, bem, o que queremos é que eles nos compensem e pronto. Se concordarmos em produzir cereais, forragens, seja o que for para os animais, porque no final tudo isto é para os animais, mas quando vendemos esse produto, pagam-nos. Bem, desta forma, se temos de alimentar os coelhos, então nos paguem também. Neste caso, veremos como a redução da população destes devastadores coelhos é feita com cães adequados para este trabalho. Os pudengomanetos. O seu pequeno tamanho foi selecionado para tirar os logomorfos dos ambientes cheios de silvas e arbustos muito fechados, onde as raças maiores têm pior acesso. Estes são como 3 raposas, que giros. Acompanhamos 2 caçadores assistidos por podengos manetos para remover um bom número de coelhos numa zona onde são tão abundantes que comem culturas inteiras. O potengo maneto é uma raça relativamente recente, é considerada nativa do sul da Andaluzia, especificamente tem maior presença entre as províncias de Cádiz e Málaga, onde se acredita que surgiu entre criadores a partir de exemplares de pudengo andaluz com tamanho reduzido. Foi para o outro lado, como estava do outro lado. Que marro. As capturas no interior das silvas sem que o coelho saia fora delas são muitas. O importante, como dizemos, é retirar os coelhos ou porque saltam para fora para serem abatidos ou porque os cães os retiram para fora uma vez abatidos. E para esta função são também uma raça excelente para fazer os cobros. Olha, mais um. Em todo o caso, talvez pequem por excesso de zelo nas entregas, porque cada um deles não quer dar ao outro a oportunidade de levar a peça ao dono, como se a sua maior recompensa não fosse a captura, como acontece com outros cães, mas a satisfação final de oferecer o feito ao seu dono. É certamente um sinal inequívoco da sua lealdade nessa aliança de veneração entre o caçador de 4 patas e o caçador humano. Agora deixaram muito claro que queriam ser felicitados pelo seu dono como reconhecimento do seu trabalho. A seleção de reprodutores mais pequenos deu origem às características que conferem à raça a sua própria identidade. Os parâmetros ou padrões como raça definida são reconhecidos desde 2004 pela Real Sociedade Canina de Espanha, adquirindo o nome pelo qual é conhecido. O potengo maneto, embora o seu número de distribuição ainda não seja muito abundante. O problema com este tipo de caça é a extrema proximidade do cão com a presa. É constantemente evidente quando se trata de disparar nas perseguições. A decisão de premir ou não o gatilho é normalmente décimas de segundo. Um erro pode significar dar uma chumbada no cão. Por essa razão é necessário praticar esta modalidade com caçadores de plena confiança, muito calmos e extremamente ágeis nos seus reflexos. Tão cuidadoso tens de ser, homem, senão matas o cão. Podemos ver que esta não é uma caça adequada para aqueles que perdem a calma facilmente, aqueles que são ultrapassados pela ânsia de puxar o gatilho assim que veem a presa. Ele tinha-o sim, mas muito difícil. Pero muy difícil, ¿eh?
Podia acertar ou podia acertar no cão. Há mais hipóteses de acertar no cão do que no coelho, porque como o cão está atrás, quando atiramos, damos um tiro no cão. Nestas ações de caça muito empenhadas, é quase mais admirável saber como segurar o tiro do que como disparar. Agora Ivan foi mais rápido do que a câmara. Dá esse ao teu dono. Embora o reconhecimento desta raça pela Sociedade Canina Espanhola remonte a cerca de 20 anos, a verdade é que existem fotografias antigas de habitantes locais do sul de Cádiz que já os possuíam nas suas reservas de caça menor. Provavelmente os criadores originais, ao terem obtido as suas proporções no processo seletivo, verificaram a capacidade inestimável que este podengo singular adquiriu, miniaturizado mas muito forte para perseguir as suas principais presas nas zonas de vegetação mais complexas. Agora que o seu trabalho foi reconhecido e valorizado pelos caçadores, certamente que o seu escasso número irá aumentar nos próximos anos. O que não há dúvida é que, ao observar o trabalho desta recente raça de podengos, aqueles que inicialmente fizeram o trabalho seletivo sobre as suas características seguiram um cão perfeito para a função necessária de controlar o prolífico lagomorfo. Conseguiram desenvolver uma raça especial com pernas curtas e um corpo robusto, capaz de entrar e abrir caminho atrás da vegetação rasteira, movendo-se com velocidade e força através da densa cobertura. A utilização de um só cão seria insuficiente, seria mais bem sucedido pelos astutos coelhos nos corredores labirínticos do matagal, portanto é essencial a participação de vários cães. Desta forma realizam um trabalho coordenado e em equipa, no qual seguem, perseguem, sediam, bloqueiam e esperam entre os buracos da vegetação para os forçar a sair em busca de tocas ou outros arbustos, e é então que os caçadores têm a oportunidade de os abater com um tiro de caçadeira. Não, eles vão por ali. Os coelhos estão hoje muito enfiados. É por causa da chuva, não? A manhã tinha sido um pouco chuvosa e estava tudo bastante molhado, o que facilita os cães a encontrar e distinguir bem os rastros mais recentes. Além disso, a frescura e a umidade permite-lhes trabalhar de forma prolongada e intensa sem sentir o cansaço dos dias quentes à medida que as horas vão passando. Mira ali, está. Está correndo por aqui. No entanto, os coelhos estão conscientes do que significa sair da toca. Fora dela, sentem-se vulneráveis. Conhecem perfeitamente a estratégia que quase todos os pequenos e médios predadores utilizam para os desalojar da sua fortaleza, empurrando-os para onde o perigo se esconde. E perante isso, antes de se exporem a sair, correm pelas galerias de vegetação, levando os cães à loucura. Mas todas as raças de podengo são muito tenazes, como sabemos, e o instinto de caça destes manetos tem-no muito impresso, ficando ansiosos pela caça, da tal forma que o seu entusiasmo venatório emitem latidos e ganidos, quase desesperados por verem as suas presas passarem rentes ao focinho, impedindo a mordida imediata pelo apertado matagal. Vê onde está o coelho morto. Ah, mataste-o ali e não o apanhaste. Ou será outro? Quando o cão ladrou, ele largou. Está um cão ali parado. É Lucas, ele está à frente. Porque ele está a observá-lo. Vamos ver se o apanha. Os latidos devido à ânsia pela caça tornam-se o principal instrumento de coordenação, não só entre o grupo de cães, sabendo cada um para onde vai o coelho, prestando ajuda uns aos outros na perseguição, mas os próprios caçadores, que vão com as espingardas, percebem bem o que se está a passar dentro do mato, ficando atentos todo o tempo. Nos silvados, os dias de chuva são os piores, porque os coelhos entram pelas zonas onde costumam dar à luz. Então é muito difícil tirá-los com os cães, mesmo com os podengos manetos. Durante alguns momentos caía granizo.
Em grande medida, o clima que prevaleceu neste dia foi bastante desfavorável para esta atividade de caça com os manetos. Não por causa dos cães, porque ficam muito mais frescos fisicamente e também de olfato, como estávamos a dizer, mas por causa dos coelhos, uma vez que tendem a estar abrigados e adiam a saída para quando o vento e o granizo abrandarem. Além disso, não saem de manhã porque o dia está chuvoso, aproveitam para comer mais cedo pela madrugada. Olha onde está o coelho. Ali, vês no terreno? Sí. Vejo sim. Hostia, tío. Mas o cão continua a ladrar. O coelho vem para aqui para ver, curioso. Não é muito esperto, mas havia dois. Viene hacia acá. Ya. Está ali sentado. Mira ahí. Dios, no ha dado tiempo. No ha dado tiempo. Sim, ouviu, mas não quis disparar. Por si sale el perro en esa línea, Sim, se o cão saía nesta linha, tornava-se muito difícil, não é? es muy difícil. Muito difícil. Esto, muy difícil. Isto é mesmo assim. É? Isto tem destas coisas. Ya tiene su cosa, pero Saldrá en el 10%. Bem, só batemos para aí 10% daquilo que há. 10%, que hay un 5%. así. Mira. Hostia. Ha salido el perro detrás. Qué peligro. Apanhou outro e outro quando estávamos a chegar. E outro, matei-o. O trabalho de equipa é fundamental para se conseguir numerosas capturas, geralmente muito mais por parte dos cães do que pelos atiradores, uma vez que depois de ouvir os primeiros disparos, os coelhos procuram abrigo nas tocas que têm dentro das silvas. E por isso voltam-se para os cães se eventualmente se forem apanhados fora das suas zonas. Tiveste que pensar um bocado, eu reparei. Pensaste porque estavas a ver se o cão saía. Para além do seu tamanho reduzido, conseguiram um cão alegre, brincalhão, inteligente, intuitivo e muito fiel ao seu dono. O que o dota de umas características apropriadas para ser um excelente companheiro de caça que se sente compensado entregando docilmente a presa ao seu dono. Mira, allí Vê ali, passou a correr para as tocas, claro. las cuevas, claro, allí. Pasaram a correr para as tocas. Todos para las cuevas. Han pasado varios a las cuevas. Pode ver-se como estão comidos os rebentos de cereais. O problema é que ao comerem continuamente não deixam brotar novamente. Há muitos coelhos, esta terra está praticamente toda comida. É por isso que os danos destes incansáveis e prolíficos animais acabam por ser irreparáveis. Uma vez que a maioria dos coelhos costuma sair para comer ao amanhecer na área circundante, até quase ao meio da manhã, é relativamente fácil encontrá-los fora das tocas, acreditando que estão seguros dentro do mato. É por isso que a presença de uma equipa bem coordenada de manetos é muito eficaz nestas alturas. E se os peludos selvagens abundarem, então eles correm para o último refúgio para que a sua fuga se torne muito difícil. Cuando venga van a pasar para allá. Ese iba para las cuevas. Pero esos terminan pasando para allá, seguro. Mira, mira. Se ha metido a la cueva. Mira que sí. Mira, uno. Ha salido aquí uno, así que... Atento que ahora va a salir, sí. Ha salido y ha venido andando hasta... Otro más, joder.
los que se han metido. Ahora saldrán para las cuevas. ¿Te has matado? Vaya, ya ha cogido. Ya ha cogido. Ya te entiendo. Mira de allí, corriendo por la... Pero ¿Te ves? de aquí a ahí no le matas. ¿Ah, sí? No sé, ¿eh? ¿Has tirado un poco alto? Se han metido a la cueva. Joder. Outro que os cães apanharam. Há aqui muitos coelhos. Joder. Olha só para os que saíram num instante. Y solos. Sí que le he clavado ese. Mira, y otro pasado. Joder, no tienen miedo esos. Joder, cómo ha cargado este. Joder. Se ha metido dentro el tío. Le ha cogido. Por vezes, com a ânsia da captura, sufocam com o pelo e soltam a peça para respirar. Se atraganta con el pelo. Ver estes cães a caçar de forma tão vital e vigorosa é um verdadeiro deleite cinegético. Por isso podemos imaginar que se tornarão cada vez mais famosos e cada vez mais adeptos no mundo dos caçadores. Ivan estava agora à procura de outro a que tinha disparado e que lhe deu tempo para se meter nas silvas. E de facto foi apanhado pelo cão. Apanhou, tal como aquele com o tiro. Está a puxá-lo para fora. Vê só como ele o puxa. Já sabemos que os donos dos cães são os que mais gostam de observar os movimentos dos seus animais no campo. Eles veem projetada toda a atenção que lhes dedicaram, não só durante a educação desde pequenos, para se desenvolverem até serem cães adultos, mas também durante toda a aprendizagem na fase juvenil até se tornarem tão bons caçadores. Sem dúvida, por essa razão, não importa aos donos que os seus incansáveis animais sejam os que fazem a maior parte das capturas, enquanto, por exemplo, na caça à perdiz, codorniz, galinhola ou mesmo na caça maior, espera-se apenas que o cão faça o trabalho de seguir o rastro e levantar a presa, de modo a que seja o atirador a abatê-la. Não aqui. O objetivo é que tanto o cão como o atirador caçem indistintamente. Cuidado, levanta, escota. Tendo em conta os resultados que estavam a obter nesta parte, ficou claro que ao virmos para esta zona, tínhamos trazido os coelhos até este extremo. Além disso, o tempo estava a ficar mais ameno e com os breves momentos em que o sol brilhava, os coelhos saíam das tocas em maior número. Notou-se muita diferença em relação ao início, e não é que houvesse menos coelhos nas zonas anteriores, mas porque estavam mais metidos nas tocas do que agora. A verdade é que, com as pernas tão curtas que esta raça tem, é um verdadeiro feito carregar uma peça tão grande sem a pisar ou tropeçar nela. Têm de o apanhar pelo meio e carregá-lo com o pescoço bem levantado.
Tinham feito uma tal dispersão neste terreno que os cães não sabiam qual apanhar. No entanto, a sua maior satisfação, como temos vindo a ver, é levá-los para o seu dono. Tínhamos começado às 9 da manhã e ao meio-dia já somávamos 28 coelhos, sem contar com os abatidos que não se conseguiram cobrar por várias razões. Ahí, bueno, a ver ahora cómo hacéis. Cogerles con la mano e irnos por la tierra hasta el coche. No podemos hacer otra cosa. Descansen los perros hasta por el molado porque están que no pueden. Y con esos no salen de ahí. Pues con esos esto. Eu levo alguns. Deixei de gravar para levar alguns coelhos, mas acabei por ajudar a levar as espingardas. Matamos 10% do que havia. Ainda era cedo. Havia tempo para um breve descanso, especialmente para dar pequeno lanche aos cães. Están los perros de muestra. E depois continuaríamos por mais algum tempo entre os muitos silvados que contornam todo este coto. Dale. Embora não os vejamos por causa do mato, os coelhos costumam espreitar ou olhar para fora antes de se aventurarem a sair. A maior parte das vezes veem humanos e é por isso que voltam para dentro. Iba mirando la camarillo. Allí va corriendo uno. Buah. No, que se ha ido para arriba. ¿Arriba? Sí, ¿Ha cruzado por ahí, Iván? sí, por arriba se ha ido. Mírale, mira por dónde vamos. ¿A qué? Ahí va otro. Lo he visto. Rubio, vamos. Que han salido por lo menos 4 para atrás. Sí. Oye, qué peligro, macho. Dale, no, dos. Ahí va. Ahí va la leche. Dos, macho. E há ali dois que quase me atropelaram. Agora pegou no cão mais ansioso porque o mato estava cheio de tocas. Ficou ali parado, insistindo sem solução. Além disso, de uma forma geral, todos os cães estavam a ficar cansados. A vegetação densa e complexa provoca um grande desgaste. Têm de lidar constantemente com a resistência oferecida pelos espinhos que atrasam continuamente as suas corridas. Mira ali. A junção das canas com as silvas é uma massa quase impossível para os cães entrarem. É impenetrável. Entre os ramos das silvas podem ver e correr atrás dos logomorfos, mas acrescentando a densidade do junco e das canas impedem até mesmo a visão. Não foram capazes de penetrar para evacuar os coelhos. Le ha cogido. Joder.
Como podemos ver, o caçador Raul leva uma espingarda sobreposta, o que lhe permite abri-la como medida de segurança cada vez que tem de interagir com os cães. É um detalhe muito importante para evitar o perigo de um disparo acidental, especialmente se ele tiver de entrar nas silvas. Dale, dale. Rubio, vale. Dale, suelta. Vale. Rubio. Eh. Vale ya. Rubio. Oye. Se le arranca. Rubio, vale. Oye, toma. São tão tenazes quando mordem as peças que não as largam a menos que a entreguem ao dono. Déjasele, a ver si le saca. Dispara. Qué majo. Aquí, dale para adelante. No manuseamento com uma só mão, ao pendurar as peças, é possível ver a perícia já habitual. Isto é um sinal de que com estes potengos manetos fazem normalmente muitas capturas e, portanto, só este detalhe fala por si, a eficácia caçadora destes cães. Ainda bem que não me gravaste. Porquê? Porque eu queria fazer um duplo e não consegui nenhum. Mas tudo bem. Les he visto tan francos Ya. que me les he comido, pero bien, ¿eh? Se han subido los perros para allá, ¿no? Olha, o cão apanhou um. Están aquí los dos, ¿verdad? Ha ido para arriba, ¿no? Dan la vuelta porque... ¡Mira ahí! ¡Ahí va! Sí que le he quitado pelo, ¿eh? ¡Rubio! Señálalo. Son duros de culo. ¡Rubio! Ya, ya. Le he dado la vuelta ando para atrás. Mira, allí ha salido. Mírale. Menos mal que la ha matado Iván. ¿Qué ha pasado? Pues no sé, me ha quedado enganchada la mano y ha saltado esto disparado. É muito engraçado observar estes pequenos cães na sua ânsia determinada de trazer a presa. Aqui cada um entrega a sua. É o que parece dizerem um ao outro. No digas, macho, has caído al suelo, ¿eh? Con el primer tiro. ¿Qué pasa aquí? Muy bien, Iván. ¿Ha venido alguno por aquí? Se han tirado los perros ahí. Ahí va. Ole, pequeño, ¿no? Ha cogido varios, ya le he quitado antes algunos. Lo que pasa que está más a coger que a cazar. Así es, ese es cazador suyo, ¿no? Caza para él. Algum pequeno predador, mamífero ou ave de rapina comeram este coelho. Uma raposa não seria porque teria triturado os ossos. Note a desaprovação do caçador por estarem a comer a carniça. Largam de imediato como um sinal de quão bem educados estão pelo seu dono. Espreitaram para detectar potenciais presas, por ouvido ou pelos seus rastros. Rubio. Pues a los zorros, como si a cuanto pase le coge. Ah,
son, claro. Qué listos son. Qué listos que son. Han dicho, yo les espero aquí. Son muchísimos, ¿Eh? Son... Como eles são espertos, hein? Caçam como uma pessoa. Coño. Hay que avisar, macho. Esto me ha salido ahí. Sí. Pues si llegas a pasar tú ahí, no ibas, no a, iba a pasar. no ibas a pasar. Me iba a quedar aquí. Eu não ia passar, eu ia ficar aqui. Sí, Cortava a cortas passagem. el paso. Muy bien, Raúl. Buen tiro lo has pegado. Todos los conejos así. Esta coisa do coelho é um problema. Um problema grande. Gordo, ¿no? Era bom se fossem poucos. Bien está que haya unos pocos, pero cuando... Mas são muitos. E quando são demasiados é um grande problema. A ver si puedo dejar aquí estos conejos, que me pesan Ah, las sí, sí, claro. Ha salido a 1,5 metros. Al principio tenía que haber estado más atento. Y se mete detrás del... Agora fazemos a última mão num grupo de silvas que estão em crescimento na quinta. Crescem entre as fontes e as nascentes que nascem no meio das encostas, onde as águas se acumulam nos charcos nas áreas altas. Mírale. E com este amanhã chega ao fim. Foi o último de um dia de muito sucesso que nos fez desfrutar desta raça única de podencos, cujo nome completo também é muito espirituoso porque os define perfeitamente. Manetos, podencos manetos, uma vez que a miniaturização conseguida formou uma estrutura óssea adequada que lhes dá equilíbrio, agilidade e força proporcionais ao seu corpo curto e robusto. Bem, foi um dia muito bom, com os cães, o Potengo Maneto e temos 43 coelhos, mais os que foram deixados lá, porque não se puderam retirar todos das silvas. O objetivo é evitar os danos causados aos agricultores pelos coelhos nos terrenos. E isso conseguimos. Estes já não comem mais cereais.